Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é 17 de dezembro de 2024 e eu estou com um tema que eu gostaria de compartilhar com você, se você me permitir. É um tema que fala sobre a autoridade delegada operando através da fé. E é um texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 19 e 20. E diz assim: Eis que vos dou poder, isso é Jesus falando para os seus discípulos, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, ele adverte, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, três coisas Jesus ele mostra para nós aqui que a gente vai enfrentar como discípulo seu, fazendo parte da perseguição, da luta, da aflição, da tribulação que viria sobre nós pela escolha que fizemos. Essa escolha, obviamente, é o aceitar, porque Deus nos amou primeiro, né? Então fala de pisar serpentes e escorpiões. E aqui, o Senhor Jesus, ele dá uma definição das características de demônios, ou dos demônios, dos espíritos malignos, né? A forma dele, né? Parece que foi algo assim, tão terrível para Lúcifer e os anjos que se associaram com ele, parece que foi algo tão terrível, as trevas em que eles se encontram, que eles perderam a sua forma angelical, celestial, outrora criada, porque eles foram destituídos dos céus, lançados na terra, antes mesmo de Adão chegar aqui, antes da terra ser restaurada. Lúcifer, com 1/3 dos anjos, foi em direção ao céu para tomar o trono de Deus, seu próprio Criador. E com isso, ele perdeu a batalha e foi precipitado na terra. Aí depois que a terra é restaurada, vem Adão, é para outro vídeo esse assunto. Mas Jesus, ele dá como é que eu posso dizer? Uma direção, né? Ele passa para nós como se ele estivesse vendo o mundo espiritual naquele momento, e em sua volta ali, além dos discípulos, eles vissem os demônios e a sua forma física, né? Então nós temos aí várias observações na palavra do Senhor acerca até mesmo das serpentes, né? A serpente ela é mencionada várias vezes na Bíblia Sagrada. Tem aquela que o próprio Senhor pede para levantar, né, no deserto, para todo aquele que pecou olhasse e fosse perdoado, antes de morresse pelo veneno, né, das víboras que Deus trouxe. Então veja, Deus tem o controle de tudo, Jesus também, absoluto. E ali o deserto não ia fazer, só porque era o deserto, Deus não ia fazer as coisas, ou só porque é Jerusalém, é Israel, Deus não... Deus é justo. Acertou, prêmio, errou, disciplina, justiça. A terra é dele, tudo é dele. Quem está aqui me vendo, chegou aqui, a terra já existia e tudo que nela contém. Então, mas Jesus ele passa para a gente aqui, olha, eu vos dou poder. A gente não tem esse poder. Eu no meu nome não faço nada. Mas Jesus, pelo revestimento do Espírito Santo que nos é concedido, dado gratuitamente, quando entregamos a vida ao Senhor Jesus, quando nós descemos as águas do batismo, né? E ali morre aquela velha criatura, espiritualmente falando, até mesmo simbolicamente falando, o mundo espiritual é que importa ver aquilo. Porque ali é uma decisão tomada por uma pessoa consciente, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade. Ela diz naquele ato, naquele gesto, que vai matar a velha natureza, outrora gerida pelo Satanás, né, pelo o diabo e seus asseclas. Então, espiritualmente,
Jesus estabelece que se o homem não nascer da água e do sangue, né, ele não poderá entrar no reino de Deus. Então o que a gente vê num ato desse, eu vou molhar minha roupa entrando numa banheira, numa piscina, num rio de águas, e ali quando eu desço, eu subo. Eu tenho até uma poesia que fala levado a 4 mãos e subi a 6 mãos. E o que acontece nesse momento? Fisicamente, oba, glória a Deus, aleluia, uhul, não é isso? Mas na verdade, espiritualmente, houve o sepultamento, morte e sepultamento da velha natureza, que era uma porta que Satanás usava para tentar a vida das pessoas. E nasce uma nova criatura. E a gente fala, mas como? Do jeito que eu entrei, eu saí, não estou entendendo como é isso. Ali a gente espiritualmente recebe um novo nome, recebe uma cobertura, um revestimento do Espírito Santo, que vai nos tratar como bebês espirituais, que a gente até ali chegou sem saber nada. A gente sabia muito de idolatria, de macumbaria, de feitiçaria, de espiritismo. A gente sabia um monte dessas coisas, até de ateísmo. Agora, quando a gente mergulha ali e o Espírito Santo conduz a gente pelas mãos, nesse caminho, na verdade, a vida que é o Senhor Jesus, a gente recebe esse revestimento e a palavra diz que ele vai edificando em nós, cada dia um tijolinho espiritual, para nos tornarmos morada e habitação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro de nós. E a glória dessa segunda casa é maior do que a primeira. Então, dentro dessa pequena introdução, o Senhor Jesus ele disse, eu vos dou o poder, por causa desse rito. Entregaram a vida para Jesus, são discípulos de Jesus, se batizaram, e mais lá na frente, o Espírito Santo descerá sobre eles em Pentecostes, e ali não para mais. A igreja do Senhor só cresce em força e poder no nome dele. Mas é tão maravilhoso isso, e ele sabe, Jesus sabe, e os apóstolos depois vão acabar descobrindo, que ele fala, olha, mas não se alegreis com isso, porque se vos sujeitam os espíritos. E tanto é verdade que eles depois, enviados, voltam dizendo que no nome de Jesus até os demônios se lhes submetem. É o poder de Deus. Mas ele fala, olha, não se alegre com isso, porque a caminhada é longa, vocês são novos, vocês 30, 40, 50 anos, 20 e poucos anos, vocês são muito novos, e o caminho que vocês vão trilhar, vocês terão muitas experiências. E infelizmente a gente pede, Jesus falando, né, ó, eu, Pai, o Espírito Santo, a gente pede que vocês perseverem até o fim. Porque cada vez que vocês crescem cada vez mais, o ataque também dessas serpentes e escorpiões vai aumentar. E muitos caem pelo caminho. E muitos não chegam até o final. Então ele adverte, olha, pense numa coisa, não pense na submissão, porque é o meu nome, é o meu poder que eu estou dando para vocês. Ele mesmo, Jesus diz que em meu nome fariam coisas iguais ou maiores que ele fez, porque ele iria para o Pai. Então não é vanglória nossa, não é poder nosso, não é porque tem 1,80 m e tantos, sou branco, negro, japonês, não é por causa disso. É pelo poder do Espírito Santo em nós, dado por Jesus Cristo, que rogou ao Pai para enviar ele para nós. Mas falando aqui das serpentes e escorpiões, parece que ele está descrevendo as características, tanto na forma de agir das serpentes e escorpiões, como também no formato. Porque os espíritos malignos, por estarem nas trevas, eles não têm forma. Eles se personificam, mas não têm forma. E quando Jesus fala da autoridade delegada, o que ele está querendo dizer que é o direito de usar o poder assim que recebido e quando necessário para destruir as obras de Satanás. Então veja que você pode estar cheio do poder de Deus. Você pode ter recebido o dom ou os dons do Espírito. Você pode ter um chamado diferenciado de cura, de libertação, mas existe um momento certo. O Espírito Santo não está à sua disposição. É nós que estamos à disposição dele. Então, quando surgir o momento que o Espírito Santo entender
que devemos usar esse poder delegado por Jesus, ele mesmo vai fluir esse mover com virtude e até com fogo, se preciso for, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo consultas, visitando pessoas às 4 horas da tarde, como se o Espírito Santo só atendesse naquele momento. A gente vê tantas coisas acontecendo aí, espiritualmente falando, que não passam de heresias. Porque nós é que devemos estar à mercê do Espírito Santo. Nós é que devemos estar em santidade, em santificação, se consagrando, jejuando, para poder estarmos aptos, quando houver a necessidade, para destruir as obras do maligno e não comprar carro ou apartamento na praia. É para destruir as obras, é para libertar os cativos e oprimidos. Veja o papel dos apóstolos quando vão enfrentar os espíritos malignos, como o Senhor Jesus também os enfrentou. Não tinha conversações, não tinha interrogações, era sai dele e pronto, acabou. Por quê? Porque o Senhor Jesus está passando para nós que da parte desses espíritos malignos nada se aproveita. O pai deles é o pai da mentira, do engano, do sofisma. Então, o Senhor está dizendo para nós, olha, a autoridade que eu dou é um direito de usar esse poder que vocês têm. É um direito. Eu estou dando, eu estou fornecendo para vocês. Agora, quando for necessário. Então, tem alguma situação que o Senhor mostra, identifica para nós que é obra de Satanás e seus asseclas, é a hora de você usar o poder e a autoridade no nome de Jesus. E quando ele fala poder para pisar sobre, significa ter domínio absoluto sobre aquilo. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Toda, não é alguma nem metade. Toda a força do inimigo. Então, qual é o fato? Você identificou? Você sabe qual é? Sei. Então, você vai ter todo o poder para dominar sobre aquele mal. E o nome do Senhor é glorificado. Esse é o poder. Não é uma coisa como uma pilha que você usa e descarrega. Não, é constante. Porém, no momento devido. Então, pisar é ter absoluto domínio sobre. Por exemplo, como está em 91:13, no Salmos, capítulo 91:13, que diz: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então, esse é o poder. Agora, peraí, o leão está onde? O que é o leão? Quando é o leão? Por que é o leão? Quem é o leão? Então, é nesses momentos de batalhas, vamos dizer assim, no mundo espiritual, havendo uma influência das trevas, a gente deve se levantar para alcançar a vitória no nome de Jesus. Amém? Outro exemplo está em Salmo 108:13. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Quando? Quando estivermos diante do inimigo. E identificado que esse inimigo está operando por força das trevas, do mal, nós devemos usar o poder. Porque aí a gente suplanta esse mal. Aí a gente sai como mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí a gente pode tudo e todas as coisas nele que nos fortalece. Amém? E eu quero mostrar para você outros exemplos aqui que está na palavra de Deus, para não ficar só no que eu estou falando. Mateus 17, 19 até 21 diz assim, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, ou pequena fé. Então veja, há uma condição. A Bíblia, ela é praticamente toda condicionada. Se você fizer, se você for, se você orar, se você... é praticamente toda condicionada. De graça, é só a graça que Deus deu. Mas para se manter nela, eu tenho que fazer minha parte, você também. Então, por causa da vossa pouca fé. E quando ele fala pouca fé, ele está dizendo assim, que se nós tivéssemos a fé que ele equipara, nivela,
não teria dificuldade e impedimento. Então não é porque aquele caso é uma casta de demônio, ele menciona isso para que a gente se prepare, ande preparado. Porque determinadas castas de demônio, ele mesmo fala, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É um nível de autoridade espiritual que a gente precisa alcançar. E ela vem através da oração e do jejum. Palavras do mestre. Mas antes ele diz, é por causa da vossa pouca fé. Pouca fé para ter poder de expulsar e pouca fé para se consagrar em oração e jejum. Porque para você viver uma vida de oração e jejum, você precisa ter fé para acreditar que isso vai dar resultado. Porque em verdade, versículo 20, Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Nada. Então por que ele diz, mas essa casta de demônio não se expulsa? Ele está dizendo que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda pelo menos, você vai dizer ao monte, né? Então essa casta, poeira, não teria problema algum. Porém, ele está dizendo isso no intuito de nos levar à oração, ao jejum, à consagração. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Fé. Marcos 9, 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Marcos 11, 22 a 24, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo, de novo a palavra tudo, o que disser lhe será feito. Bem-aventurado o homem que chega a um nível de fé como este. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Só o Espírito Santo para nos iluminar, para nos inspirar, nos orientar como atingir um nível de fé desse. Qual é a forma? Porque nós temos uma medida de fé. Como desenvolvê-la? E como trazer à existência aquilo que ainda nem se materializou? Só o Espírito Santo. Marcos 16, 17 até 19. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então veja que o poder de Jesus, que ele lá em Lucas 10, 19 deu, tem que fluir para esse lado aí. O poder, a autoridade delegada de Cristo Jesus tem que estar fluindo em nossas vidas nesse nível. O poder, a autoridade delegada por Jesus tem que fazer essas coisas acontecer. Lá em Lucas 19 está dizendo isso. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. 3. E toda a força do inimigo. 4. E nada vos fará dano algum. 4 promessas num versículo. Pisar serpentes, pisar escorpiões, pisar toda a força do maligno e nada vos causará dano algum. São promessas do rei. Não devemos ter medo. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
eles foram ensinados, eles receberam poder e autoridade delegada pelo Senhor Jesus, eles, nesta missão, pisaram serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo e não causaram dano algum a eles. Pergunta que não quer calar. Como eles fizeram tudo isso, conseguiram fazer tudo isso, obtiveram sucesso, obtiveram a salvação, ficaram firmes e hoje, nos nossos dias, a gente não consegue. João 14, versículo 12 até o 14. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha aí. Então, quando a gente não faz a obra que ele faz, é que a gente não crê nele. Mas não é não crer nele por não crer somente, é não crer na intensidade que ele esperava. Então, para o poder delegado por ele, a autoridade a nós dada, que nos reveste pelo Espírito Santo, só vai ter reação, fundamento, ação, resposta, resultado, se aquele que crê em mim, de verdade, aquele que crê em mim, de verdade, é que conseguirá fazer. Claro que tem tudo estabelecido por Deus. Eu estou falando no tocante àquele momento quando esse poder e essa autoridade tem que ser evidenciada, tem que ser colocada em prática. E quando você faz isso e não acontece nada, vem o questionamento. Será que nós cremos de fato no resultado daquilo que estamos pedindo, suplicando e clamando? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele está dizendo que é uma verdade. Se você crê nele, você vai fazer. E as fará maior do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então, pega tudo, maiores do que essas. Pega tudo que Jesus fez, que ele diz estas, que os discípulos presenciaram, e aumenta aí, maiores do que estas, que ele mesmo disse. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Então a gente pede a Deus, no nome do seu Filho Jesus, para que o Consolador Espírito Santo execute em nossas vidas, visando a nossa salvação. Não é mérito, prestígio, sucesso, posição, poder, dinheiro, não é nada disso. Toda a obra do Senhor consiste em termos uma pátria, e não é a terra. Temos um lugar preparado pelo Rei Jesus no céu. Então todo apego a qualquer coisa na terra, quando eu falo apego, é aquilo que você diz no seu coração, que sem aquilo você não vive. É mais ou menos nessa intensidade. Porque devemos ter zelo por tudo que o Senhor nos dá. Tudo provém dele. Mas nós devemos ter isso sempre em mente. A nossa vida, ela termina aqui, mas segue para a eternidade. E é lá que nós temos que lutar e se esforçar para entrar. É lá que está o nosso tesouro. Os cristãos possuem poder sobre todas as obras do diabo e nada, de nenhum modo, pode feri-los. As serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo se refere principalmente aos poderes demoníacos, apesar de a imunidade contra qualquer dano de animais selvagens e peçonhentos também ser prometida. Eu citei aqui um exemplo de Paulo lá com aquela víbora, né, que mordeu ele sacudiu, ela caiu no fogo e o povo ficou espantado, porque provavelmente eles morando lá, naquela ilha, eles sabiam se aquela víbora era mortal, e pelo espanto deles, Paulo já era para ter caído duro. No entanto, o poder e a autoridade do nome de Jesus estava sobre a vida dele. Você pode consultar isso no Salmo 91, em Marcos 16, 17, 18 e Atos 28, 5. Marcos 16, 17, 18 diz assim, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja que esse poder de revestimento delegado por Jesus
nos dá autoridade não só sobre os demônios, mas sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre animais, veneno ou coisa mortífera. Em Atos 28, 5 diz assim, ó, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Nenhum mal. O poder sobre os demônios não deve ser uma fonte de alegria, mas a filiação evidenciada pelo nome da pessoa sendo escrito no céu. De novo, eu reforço. Não devemos nos alegrar, nem se vangloriar, nem se achar. Não devemos parecer para as pessoas que somos super crentes, super cristãos, que eu mando, o diabo obedece. Fazer espetáculo, chocarrice, parvoíce, fazer exibição, colocando demônios para falar, Não. A nossa alegria tem que estar no Senhor. E a maior de todas é você ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Depois você pode estudar Êxodo 32, 32, Salmo 69, 28, Daniel 12, 1, Filipenses 4, 3, Hebreus 12, 23, Apocalipse 3, 5, 13, 8, 17, 8, 20, 12, 21, 27, 22, 19, que fala sobre o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré, no céu. É uma tendência natural para o homem gloriar-se no exercício do poder, seja ele inerente ou conferido. Isso vem do orgulho e muitas vezes resulta na queda de homens talentosos. Quando a pessoa acha que tudo aquilo está fluindo dele, porque é ele, porque ele estudou, fez PhD, doutorado, mestrado e tantas outras coisas, quando ele começa, o orgulho faz com que ele seja tocado, né? Influenciado por outras forças e acaba se prejudicando. Quantos não caíram, né, na carreira da fé em função disso? Contra tais sentimentos e fraquezas, o Senhor Jesus nos dá um sério aviso no versículo 21, que diz que Ele, Jesus, se alegrou no Espírito Santo, que é a verdadeira fonte de alegria e que nunca resultará no orgulho espiritual que causa a queda. Gálatas 5, 22. Então, se você, como eu, amamos a Deus na pessoa de seu Filho, andamos na presença e companhia do Espírito Santo, buscando santidade e santificação, se você está debaixo dessa autoridade outorgada, delegada pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, medite nessas coisas e procure se alegrar em ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.